Então, o painel 4 com o tema Gestão Metrológica 4.0. Como moderador e apresentador deste painel 4, eu convido à tela o senhor Ricardo Alcoforado Maranhão Sá, da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Ricardo é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, da ABCLIN, é engenheiro eletricista, é especialista em engenharia clínica, é especialista em administração hospitalar e mestre em saúde pública, gestão de tecnologias em saúde na Fiocruz. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Boa tarde, Ricardo. E como primeiro debatedor e apresentando a palestra 1, com o tema Modelos digitais para automatização dos processos de leitura e interpretação de certificados de calibração, convido à tela o senhor Thales Romão, do Grupo Fleury. Thales é gerente de engenharia clínica do Grupo Fleury, graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, e pós-graduado em administração pela Business School de São Paulo. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos. Como segundo debatedor e apresentando a palestra 2, com o tema Os desafios do monitoramento remoto, eu convido à tela o engenheiro Cleiton Caldeira, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Cleiton atualmente trabalha como gerente de tecnologia da informação e transformação digital do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É graduado em Engenheiro Elétrica e Tecnologia em Saúde, especialista em administração hospitalar. Possui experiência de 15 anos na área de tecnologias médicas e engenharia clínica e gestão hospitalar com foco no diagnóstico por imagem. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Como terceiro debatedor e apresentando a palestra 3, com o tema Metrologia e Avaliação da Conformidade aplicadas à impressão 3D de produtos para a saúde, eu convido à tela o senhor André Luiz Meira de Oliveira, da CERT. André é arquiteto de soluções da CERT e engenheiro mecânico com habilitação em produção, mestre em Metrologia Científica e Industrial pela UFSC e arquiteto de soluções na CERT. Boa tarde a todos. E como quarto e último debatedor e apresentando a palestra 4 com o tema Internet das Coisas Médicas, IoMT, conexão em equipamentos eletromédicos, eu convido à tela o senhor Frank Oliver Raulin, da Deloitte. Frank é um experto em transformação digital para grandes atores da saúde e o líder da oferta digital Care da Deloitte no Brasil. Ele desenhou estratégias marketing e de excelência comercial na Europa, na Ásia e na América Latina, para vários atores do ecossistema. Ele é apaixonado por identificar novas alavancas de crescimento e oportunidades de eficiência para seus clientes, e em transformar a vida dos pacientes crônicos por meio de melhores cuidados e medicamentos. Sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra ao moderador. Obrigado, Patrícia. Eu queria agradecer ao Celso e à Remesse pelo convite para moderar essa mesa. Realmente estamos com 4 palestrantes aqui de alto nível. E para começar, Thales, também sou de Itajubá, eu, seu colega de Itajubá aí, formei em 94 lá, engenharia elétrica. E como membro da ABCLIN, presidente da ABCLIN, eu fico muito honrado de estar participando hoje de um tema
como a gestão metrológica 4.0. Com o advento da pandemia, a gente entende agora que nós temos que buscar soluções tecnológicas para os diversos problemas que envolvem a saúde hoje e a engenharia clínica, biomédica e de infraestrutura, seja hospitalar. Ela é importante demais para que a gente possa achar resultados que possam impactar na segurança do paciente e na segurança de nossos equipamentos. Com uma metrologia que busca a confiabilidade, né, e os dados corretos dos nossos equipamentos, é importante que a gente busque essas soluções, e a gestão metrológica 4.0 é uma dessas, né, desses campos, esses eixos de ação que a gente precisa buscar. Então, sem mais delongas, vamos passar para o engenheiro Thales Romão, gerente de engenharia clínica do Grupo Fleury, para falar um pouco sobre os modelos digitais para automatização dos processos de leitura e interpretação de certificados de calibração. Thales, a palavra é sua. Pronto. Bom, Ok. hoje eu vou... Ok, obrigado. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar em mais um evento do Metro Saúde, compartilhando um pouco aqui das nossas experiências. Hoje eu vou dividir com vocês um projeto de alto impacto para nós, né, que foi a utilização do RPA para automatização, né, dos processos de leitura e também interpretação dos certificados de calibração. Saindo um pouco, né, da sigla, RPA é a abreviação de Robotic Process Automation, é o nome comercial de uma ferramenta que ela pode servir a vários propósitos, né? No nosso caso, muito alinhado à integração de sistemas e automação de processos repetitivos, né? Tarefas mais repetitivas. Então, a primeira vez que eu ouvi essa sigla já faz uns 2 anos, é algo que foi bastante incentivado dentro do Grupo Fleury. Então, não é só a engenharia clínica que está utilizando o RPA, né, para automatização dessas tarefas. Então, foi algo que facilitou bastante, né, o nosso trabalho de convencimento, de viabilidade até do projeto. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês o que foi esse processo, né? Então, eu vou falar não só das ferramentas que existem, mas também dos desafios que a gente encontrou, e é óbvio, né, o mais importante foram os resultados que a gente conseguiu capturar até agora, porque é um processo interminável, né? A gente faz um projeto e sempre acaba encontrando outras oportunidades também. Então, acho que sempre quando a gente fala de tecnologia, e pelo menos para mim uma referência é sempre a Gartner, né? Essa consultoria que atua há muitos anos com tecnologia, então ela tem uma rotina praticamente aí contínua, né, de atualizar para cada segmento de tecnologia quais são as empresas que estão despontando. Então, o RPA, apesar dele ter dado uma caída, né, em 2020, talvez por conta da pandemia, é uma ferramenta, é um mercado que já vale aí quase 2 bilhões de dólares e que cresce pelo menos 2 dígitos aí a cada ano, né? E o mais interessante desse último relatório de 2020 é que eles preveem que pelo menos 90% das empresas adotem algum tipo de RPA, algum tipo de ferramenta até 2022. Então, praticamente todas as empresas até 2022 vão ter alguma iniciativa, né? O que fica mais evidente, assim, dos relatórios deles, né, é esse quadrante, né, que eles acabam plotando ali as empresas que estão despontando, né, cada uma na sua maturidade. Mas o que eu posso dizer é que o Fleury hoje, ele não usa diretamente nenhuma dessas ferramentas, né, então não é algo patenteado, enfim, existem várias empresas que podem ajudar a empresa de vocês a buscar uma solução. Desde das empresas que podem ajudar nos projetos mais complexos, ou até mesmo a Microsoft, que aparece aí, né? Acho que a maioria das empresas usa o pacote da Microsoft Office, e o que poucos sabem é que dentro da maioria dos pacotes corporativos existe uma plataforma chamada Power Automate, que consegue pelo menos integrar, né, esse ecossistema Microsoft. Então, numa linguagem ali low code, né, bem simples mesmo, com poucas horas de estudo, você já consegue implementar algumas coisas, né?
Mas o projeto que eu vou apresentar hoje é um pouquinho mais complexo, então a gente acabou precisando muito mais do que isso, mas é algo que vale a pena todas as empresas buscarem, né, soluções, porque com certeza deve ter alguma tarefa repetitiva que possa ser automatizada. Primeiro, eu preciso contextualizar, né, por que a gente acabou escolhendo a parte de calibração, de metrologia, para começar esse projeto na engenharia clínica. Então, o Grupo Fleury hoje ele atua em 8 estados, mais o Distrito Federal, né? Então tem uma capilaridade geográfica muito grande, são muitas marcas, muitos sistemas, e a gente acaba hoje fazendo a gestão de mais de 30 mil equipamentos, né? Então, esses 30 mil equipamentos, eles geram muitas ordens de serviço ao longo de um ano, né? Então, durante o ano, a gente tem quase 20 mil corretivas, mais de 20 mil ordens de serviço preventivas, mas a gente acabou focando nas calibrações, né, porque é um número muito significativo, mas porque a gente tem certeza que para cada calibração a gente vai ter um documento, né, um documento em PDF, que precisa ser lido com atenção, que precisa ser tratado com muita atenção, porque a metrologia ela está intimamente ligada à segurança do paciente também. Por que o certificado de calibração, né? Além do número, né, desse número muito grande, diferente das ordens de serviço de corretivas e preventivas, o certificado de calibração ele é mais estruturado, né? Independente do fornecedor que está prestando esse serviço, ele segue uma lógica, né? Você tem que ter ali os padrões, você tem que ter a identificação do equipamento, e a gente enxerga, né, pegando ali o processo do usuário, né, do que é avaliar um certificado de calibração, toda a parte intelectual ela já foi feita antes, né, pelo menos da nossa parte, que é a programação disso, entender o impacto na operação, qual que é o melhor momento para fazer, qual que é a melhor periodicidade, principalmente os LEAs, né, que eu destaco aqui, que são os limites de erro admissível. Para cada processo, a gente vai ter um limite de erro admissível. Então, a maior parte intelectual ela já foi feita, né? O certificado de calibração ele vem uma parte posterior para a gente certificar que aquilo está correto. Então, por isso que a gente acabou escolhendo as calibrações para esse projeto piloto que a gente começou em 2020. Tentando simplificar aqui um pouco, né, de como que isso funciona na nossa rotina. Então, esse robô, né, esse robô de software, né, o RPA, ele acessa o nosso sistema. Hoje a gente utiliza o Prisma para fazer a gestão do nosso parque de equipamentos e ele aprova ou reprova esse certificado, né? Lógico que eu simplifiquei bastante. Eu trouxe aqui um desenho, né, do fluxograma que a gente desenhou para esse projeto. Não é o objetivo aqui ficar destrinchando ele, né? Eu só coloquei ele aqui bem pequenininho mesmo para ter uma ideia de que não é um processo muito grande, mas basicamente, né, os nossos fornecedores, né, os nossos parceiros, eles têm acesso ao nosso sistema, então eles conseguem enxergar o que tem ali de previsto, né, para os próximos meses de execução de calibração. Então, eles executam essas calibrações e conseguem anexar diretamente os PDFs, né, os certificados de calibração no nosso sistema. O robô identifica isso e já começa o processamento e extrai ali todas as informações, né, compara com os LEAs, lê as datas, compara as datas, vê se o endereço está correto. Então, ele automatiza todo o processo que um ser humano faria, mas também estaria sujeito a erros, né? Então, eu trago aqui no próximo slide também um exemplo de como que é o resultado, né? Isso daqui é um log, eu tirei algumas colunas porque tem muitos outros dados, né? Mas esse daqui é o log que o robô gera após esse processamento. Então, é interessante ver que no começo desse processo a gente tinha bastante erros, né? Mas a maioria, hoje em dia, a gente encontra poucos erros, mas é legal destacar como esse robô ele é eficiente em capturar problemas, né? Seja um campo de identificação que não foi encontrado,
seja um campo de identificação, né, do certificado que está divergente do código desse ativo, né? Eu destaco até uma das linhas aqui, né? Então, na coluna A, é o código de uma pipeta, né? Então, do nosso sistema Prisma, que é o código final 2353, e o robô pega o certificado com o código 2553, né? Os números são muito parecidos, né? Talvez, né, uma pessoa ali, tendo que avaliar 100, 150 certificados durante o dia, será que isso daí não poderia passar batido por ela? A gente tem problemas, né? Será que foi um dia difícil para essa pessoa que está avaliando? Será que ela acabou de receber uma notícia de impacto, algum familiar, alguma coisa? Será que ela se distraiu com alguma mensagem no WhatsApp, né? Isso é tão comum hoje em dia, e isso o robô evita, né? Muito improvável que o robô faça uma comparação errada. Então, de novo, né? Isso acaba estando também intimamente ligado à segurança do paciente, né? Qual que é o risco de um certificado errado ser aprovado? Qual que é o risco da gente colocar um equipamento que não está em perfeitas condições na rotina, né? Então, esse é um ponto que chamou muita atenção, né? Como esse robô é eficiente em capturar esses pequenos erros, e numa primeira etapa ele já tem ajudado muito a gente nessa função. Eu quero trazer também aqui alguns principais, né, desafios. Eu elenquei 3 aqui, né, mas fico só com medo de simplificar um pouco esse projeto, né? Mas eu acho que o primeiro desafio foi a padronização dos PDFs, né? Esse projeto ele passou por muitas evoluções. Num primeiro momento, a gente tinha dificuldade, porque o robô ele buscava esses campos muito localizados, né? E se um fornecedor, né, ele trocava o computador, ou alguém fazia uma pequena alteração nesse PDF, o robô já tinha dificuldade em capturar essa informação. Então, a gente acabou fazendo algumas melhorias. Então, ele não busca mais por localização, ele usa o regex, né, que é a abreviação de expressões regulares, para encontrar esses campos de data, de ativo, por exemplo, validade, né, das calibrações dos padrões, né, porque é muito importante ter essa rastreabilidade, né, não basta eu calibrar o equipamento, uma pipeta, eu tenho que saber quais são os padrões que foram utilizados nessa calibração e se eles estão válidos, né. Então, foi uma evolução também nessa padronização dos PDFs. Então, mesmo que o fornecedor faça pequenas alterações, a gente não deve encontrar grandes problemas, né. Segundo ponto era a formatação de datas, né? Cada fornecedor tem o seu software e as datas elas têm muitos formatos possíveis, né? Então foi muito importante a gente contar com a parceria também desses prestadores de serviço para padronizar as datas, para que a gente não tivesse interrupções na execução desse robô. E o último ponto acaba sendo o plano de testes de validação, né? A partir do momento que a gente delega essa tarefa para um robô, a gente precisa pensar em todas as falhas possíveis, em todas as variações possíveis, para que um erro no PDF, primeiro, né, não gere uma aprovação errada, e segundo, para que o robô não fique tendo sua atividade também interrompida, né? Hoje a gente consegue uma taxa de acerto muito grande, porque vários ajustes foram feitos também nesse processo. Acho que o mais importante, né, disso tudo é mostrar para vocês os resultados. Então, a gente acabou escolhendo 6 fornecedores para participarem desse projeto junto com a gente. Ao todo, a gente tem 26 fornecedores de calibração, né, porque a nossa abrangência é nacional, mas a gente fez realmente um pareto, né? O nosso objetivo era escolher ali 20% dos fornecedores para que a gente conseguisse capturar pelo menos 80% de todos os certificados de calibração do grupo. Dá para ver, né, que esse processo foi feito em 2020 e 2021 a gente começou ali com um percentual pequeno, né? Esse percentual de execução, só para vocês entenderem, de todas as ordens de serviço de calibração geradas naquele mês, o quanto que eu consegui automatizar.
Então, dá para ver que começou ali um pouco baixinho, mas em maio a gente já atingiu praticamente a nossa meta, né, que é 80%. Então, a cada 100 certificados de calibração que a gente recebeu, o robô processou 79, né? Então, é um índice muito alto, é muito dentro do que a gente tinha planejado para esse projeto, e a gente projeta que em 2021 a gente consiga economizar aí 855 horas de seres humanos ali lendo, né, esses certificados de calibração e imputando no sistema. Como esse projeto teve um ramp-up, né, no primeiro semestre de 2021, a gente espera que os próximos meses a gente mantenha esse patamar de 80%, para que em 2022 a gente consiga economizar mais de 1.600 horas aí da equipe, né? Então, como o próprio relatório Gartner diz, né, o nosso objetivo não é desligar pessoas, enfim, a gente sabe que se você perguntar para qualquer equipe, né, o que você está fazendo que não deveria e o que você não está fazendo e gostaria, a gente encontra oportunidades. Então, a gente vai liberar horas intelectuais dessas pessoas para que elas possam focar em melhorias, para que a gente possa executar outras tarefas que também agreguem valor dentro da empresa, né? Então, com 1.600 horas, a gente espera que a gente possa fazer muito mais pela empresa. Eu termino aqui com uma brincadeira, né, uma provocação de uma empresa de recrutamento alemã, né, que diz aqui que a vida é curta demais para a gente para a gente estar no trabalho errado, né? Eu vou alterar um pouco essa frase. Eu acho que a vida é curta demais para a gente perder tempo com tarefas repetitivas, né, com tarefas extenuantes. Eu acho que todos vocês aqui, como eu, buscam contratar no mercado as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capacitadas possíveis, né? E é muito frustrante a gente perceber que essas pessoas, às vezes, gastam 60%, 70% do tempo delas fazendo tarefas ali muito repetitivas em que elas não conseguem mesmo aplicar todo o talento ali intelectual que elas possuem, né? Então, a gente provoca muito dentro da empresa, né? Se você está fazendo algo repetitivo, está errado, vamos buscar uma alternativa. Então, esse é um projeto que a gente não está no campo das ideias, né? Ele já é aplicado, já funciona. Até alguns parceiros, né, desses 6 fornecedores são patrocinadores aí do Metro Saúde, eu pude identificar ali. Então, termino assim com essa provocação, né? O que for repetitivo, tentem automatizar, liberem as pessoas para que elas façam o que elas sabem de melhor. E fico à disposição aqui também para dúvidas e deixo aqui meus contatos também para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Muito interessante a sua apresentação e eu fiquei pensando aqui nessa questão da automação. Você falou na questão do tempo, né, de economia. Eu queria saber quais os outros indicadores que impactaram nessa implantação desse projeto. Exemplo, o número de erros vamos dizer, certificados que precisavam ser retornados, né, por erros, né? Quais os indicadores que você pode me dizer que impactou, além da questão da economia de horas aí? Se puder explicar um pouquinho, eu achei muito interessante essa parte aí. Eu acho que esse percentual de erros, ele não tem muito impacto para a gente, Ricardo, porque ele acabou ajudando a ajustar, né, a configurar o robô. Então, hoje eu diria que menos de 1% são erros, porque os próprios fornecedores, né, os prestadores de serviço, aprenderam com a gente também a entender a sensibilidade, né, do robô. Então, hoje é menos de 1%, é algo muito pontual, né? E não é algo que impacte, né? Hoje a gente só colhe mesmo os bons frutos, né? No começo era muito grande, né? No entanto que a gente até mudou algumas estratégias, eu comentei ali do PDF, né? Antes a gente buscava por localização, agora a gente usa o regex para buscar ali os campos, então eles podem mudar de lugar que não impactam, então foi um aprendizado contínuo, né? Eu acho que de indicadores, o mais importante acaba sendo isso mesmo, né? As horas economizadas. E, em termos financeiros, né, é um projeto que traz um payback aí em menos de 12 meses para a gente, né? Então,
A partir de agora, a gente já começa a colher, vira tudo lucro, né? Só colhe mesmo os frutos e a gente começa já a pensar nos próximos passos, né? Porque no certificado de calibração, não é só aprovado e reprovado, né? Tem muitos dados ali dentro que podem ser úteis, por exemplo, para a gente medir o desempenho de determinadas marcas, né? Se eu consigo capturar ali os desvios de 2 ou 3 marcas de termômetros ou pipetas, e consigo usar esses dados, né, para tirar conclusões, eu posso descobrir que uma determinada marca ou outra é melhor, né? Então, a gente já começa a pensar em utilizar os dados para outros fins que a gente não usava antes, né? E a outra questão na metrologia, a gente entende que durante esse processo todo, você até mostrou ali num dos slides, a questão de todas as etapas do processo, isso causa vamos dizer, um tempo aí, um delay para cada operação, né? E nesse caso, esse tempo de resultado do certificado, o que você pode dizer? Ele diminuiu, lógico, né? Teve uma significativa aí, mas como seria isso impactando? Porque, por exemplo, vamos dizer, no nosso trabalho diário, eu tenho lá 50 calibrações para fazer diariamente e me demandava tanto tempo. Agora eu consegui economizar a parte de mão de obra, né? Como é que ficou o tempo aí, né? Não sei se eu entendi a pergunta, mas eu tinha colocado que um colaborador ele leva 5 minutos, né, para fazer uma avaliação de certificado. O robô ele leva mais ou menos 1 minuto e 25 segundos. Essa é uma ótima pergunta, porque mesmo que fossem 10 segundos ou que fossem os mesmos 5 minutos do colaborador, isso não importa muito para a gente, né? É porque o RPA ele não veio para trazer velocidade, ele veio para trazer uma certa cadência, mais isolar, né? Liberar os usuários para que eles possam fazer outras tarefas. Então, mesmo que levasse mais tempo, isso não seria um problema para mim, porque dentro de um mês, né, a gente acaba separando as calibrações, as demandas mês a mês, daria para ele concluir. Então, a velocidade do robô não importa para a gente. O importante é ele executar sem incomodar os usuários, né? Perfeito. Não, eu fico impressionado aí, depois quero conversar com você sobre isso. Achei muito interessante esse projeto aí, somente a parte da automação toda, porque é um dos gargalos da engenharia clínica, realmente é esse tempo todo do processo de elaboração do certificado, né, desde a análise até a assinatura, né, do engenheiro responsável, né, isso gasta um tempo grande e ter uma forma de automatizar é muito boa mesmo. Principalmente essa questão de erros também, né, porque o erro de digitação, erro de preenchimento da OS, preenchimento do certificado, isso aí traz um retrabalho muito grande dentro da engenharia clínica. Parabéns aí pelo trabalho aí, para você e o Grupo Fleury, entendeu? Parabéns mesmo. Ok, então vamos já para o segundo palestrante. Eu gostaria de chamar aqui para o nosso painel o Cleiton Caldeira, gerente do Hospital das Clínicas da USP, que vai nos apresentar os desafios do monitoramento remoto. Boa tarde, Cleiton. Vocês enxergam minha tela? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a organização do Metro Saúde, em especial ao Celso, pelo programa, pelo convite. Para a gente é um prazer participar, a gente aqui do Hospital das Clínicas, tivemos já a oportunidade de sediar esse evento da Remesp, que é um evento muito importante e para a gente é sempre uma honra estar participando. E eu agradeço pelo convite de falar sobre esse tema, que são os desafios do monitoramento remoto, e falar um pouco da experiência que a gente teve aqui no HC e um pouco de como que está esse mercado hoje, né? Eu começar compartilhando uma frase muito famosa, que associa medição, a gerência e a controle, que é do Deming, que de forma mais comum ela é traduzida e simplificada hoje em dia, e a gente ouve muito na boca de todo mundo que faz gestão, né, que quem não mede não controla e quem não controla não faz gestão. Então, hoje em dia, a gente já enxerga há muito tempo, né, cada vez mais a gente está querendo medir mais coisas
para a gente poder corrigir, tirar melhores resultados de tudo que a gente trabalha, dos processos e na nossa vida como um todo, não só nos processos relacionados às atividades profissionais, mas aos pessoais também. De modo que cada momento da história, certamente a gente passa por desafios que são inerentes àquele momento e ao desenvolvimento tecnológico que a gente está atravessando. Então, eu coloquei numa linha de tempo, mais ou menos a história da medição da temperatura. Então, a gente imagina que quando o Galileu fez o primeiro proposta de um termômetro, lá no começo da Idade Moderna, certamente ele tinha muito mais desafios a vencer do que a gente tem hoje. E a partir daí, cada momento da evolução, a gente assistiu uma melhoria da medição dessa grandeza, da utilização dessas ferramentas, até a gente chegar no momento atual, que é um momento em que, da década de 90 para cá, com a possibilidade de trafegar dados em rede, com a internet, a gente começou a enxergar oportunidades para fazer as coisas remotamente, e com as medições de grandeza não foi diferente. E na última década, aí, principalmente, né, nos anos 2000, a gente viu soluções e plataformas de IoT crescerem muito, e a gente ter muita disponibilidade de serviços no mercado, e a gente hoje trata de alguns outros assuntos que não eram comum há 10 anos atrás, que é como lidar com a quantidade de dados que a gente tem, com as tecnologias exponenciais como inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias que vai melhorando os processos e incrementando as soluções que a gente tem para fazer tudo, inclusive medições. Hoje em dia, e aí partindo para a questão relacionada aos desafios de medição, hoje em dia já é bem consolidado a ideia de que um sistema de monitoramento remoto, ele precisa medir essas grandezas, ele tem que ter a capacidade de identificar as variações, os desvios, para que a gente possa corrigir e manter esse processo funcionando. Isso é um conceito para a indústria, para o hospital e para qualquer processo que depende de estabilidade de algumas grandezas. Isso é consolidado, e o que a gente enxerga hoje já é um conceito um pouco mais avançado do que essa linha de manter o processo funcionando. Então, hoje, além da gente medir, a gente quer gravar esses dados num banco de dados que permita a gente fazer uma análise melhor dos dados que a gente coletou, propor mudança e transformar os processos, não só mais olhar para os processos com essa visão de ter que mantê-los como ele está. Então, já existe uma expectativa da indústria e de todas as áreas, e as áreas de negócio olham para a gente que faz monitoramento também com esse olhar, de que a gente possa gerar insights e dados que vão transformar ou melhorar os processos, não somente manter esses processos funcionando. E, em cima desse modelo, e a gente conseguiu chegar a está chegando-se a esse modelo, né, graças ao modelo de como essa tecnologia está sendo expandida e está sendo vendida. Então, as soluções de IoT e a computação em cloud, ela possibilitou que a gente enxergasse aí nos últimos anos, e estamos passando por isso, uma quantidade de soluções e possibilidades muito grandes, né? Então, hoje já é uma tendência para onde a gente está trabalhando. Então, é muito comum no mercado já, muita gente oferecendo esses serviços de monitoramento remoto, porque eles estão se apoiando em plataformas de IoT que geralmente vêm prontas. Você tem disponibilidade de sensores e transdutores de N fabricantes no mercado, e começa a se tornar uma proposta mais barata e com mais adesão. E aí a proposta de a gente conversar um pouco aqui, pensando nesse modelo que já está se consolidando, que é o modelo de usar a solução em cloud, e para fornecedores como hospitais e indústrias, essa opção de eu incorporar tecnologia ou contratar através de serviço especializado, tem alguns desafios desse modelo novo, e aí eu coloquei seis itens aqui para a gente só bater um papo e falar um pouco de pontos de atenção, com base nas experiências que a gente teve aqui e com base no que o mercado está falando. Então,
quais que são os desafios desse novo modelo, né? Garantir ainda a qualidade dos sensores e de instrumentos, garantir essa qualidade e segurança de soluções em cloud e cibersegurança. A conectividade é um item importante nesse modelo. Você conseguir tratar os seus dados e gerar insight, então a tratativa do dado é importante, e o que você fazer com esses dados, que é predição, inteligência artificial e o uso de tecnologias mais disruptivas do que essas ainda. Só para dar uma passada um pouco em cada um desses itens que eu citei, o primeiro é a qualidade dos sensores e dos instrumentos, né? Com a questão da globalização de mercado e a expansão dessas soluções de plataformas em IoT, a gente viu a entrada de muito fabricante de sensores que não eram marcas ainda consolidadas, né? Então, é um ponto de atenção para quem vai contratar esse serviço ou comprar esses sensores. É importante garantir que o seu sensor que está fazendo a leitura lá na ponta, ele seja um sensor de qualidade, que ele seja compatível ao ambiente que você está medindo e que garanta o acesso a ele para você poder fazer aferição e calibração. Então, eu tenho aqui uma foto, por exemplo, de um sensor da Bosch, que a gente usa para temperatura, e um outro transdutor da Texas Instruments. São marcas consolidadas e a gente sabe que ele tem durabilidade e confiabilidade. Então, é um item importante de se questionar quando está contratando serviço ou quando alguém se propõe a construir uma plataforma. O aspecto de garantir aferição e calibração parece muito comum, mas a gente já se deparou com algumas situações de fornecedores que traz embarcado nele sensores de medição que ele não tem como você fazer aferição e calibração. E aí, às vezes, você ouve, não, ele já vem calibrado de fábrica, ele não descalibra, ele tem um autoteste, coisa do tipo. É difícil uma situação dessa, porque, de fato, você não tem como garantir que aquele sensor não sofreu alguma avaria e ele está realmente medindo a grandeza como ele se propunha a medir. Dois desafios importantes desse modelo, ele diz respeito à tecnologia de informação. Então, que é as soluções em cloud e cibersegurança e como você faz a conectividade. Quando a gente fala soluções de cloud e cibersegurança, é importante garantir que o fornecedor de serviço ou onde você está operando esses dados seja uma solução em cloud robusta, que vai te trazer segurança do ponto de vista de cibersegurança, de disaster recovery e outros aspectos da cibersegurança que às vezes você não vai achar numa solução de cloud pequena. Então, é um tipo de tecnologia que é caro e a gente sabe que grandes servidores, grandes fornecedores desse serviço, como Google, AWS, Azure e outros, eles investem bastante, então eles dão segurança para a operação de quem está contratando esse serviço. Então, estar hospedado num serviço confiável é extremamente importante. A sua infraestrutura também, ela tem que ser compatível com a criticidade da grandeza que você está medindo. Então, a gente tem muitas tecnologias hoje que usam já redes sem fio, que podem estar sujeitas a algum tipo de interferência. Em alguns casos, é melhor cabear e garantir que a leitura está sendo feita de uma maneira correta e você garante essa conectividade. As redes sem fios têm se ampliado, assim como solução para fazer monitoramento. A gente tem uma experiência com o uso do LoRa e do Wi-Fi, o LoRa para ambientes mais distantes e abertos, e o Wi-Fi para ambientes mais fechados, que você tem um controle das antenas e das áreas de atuação do Wi-Fi. É o que a gente usa aqui, por exemplo, no Instituto e no HC, a gente tem bom resultado. A gente tentou fazer soluções com Bluetooth, e no nosso caso aqui, a solução não foi boa, não funcionou bem, e a gente abandonou esse modelo. E um outro aspecto interessante também, que está nesse contexto de cloud, você usar os dados, é você garantir a propriedade dos dados. Então, ele pode estar hospedado num terceiro, mas o dado é seu, mesmo que hoje você não usa para fazer nenhum processo, ele é um ativo que você tem que guardar e que ele tem um potencial grande de gerar valor
o futuro, para quem ainda não está utilizando. Outro aspecto do desafio do modelo é justamente relacionado ao dado, que é a expectativa que a gente tem dessa nova vertente que eu comentei, que é não só monitorar o processo, mas tirar dados de lá que possam garantir que eu faça uma gestão eficiente, transformar processo e tudo mais. Desses aspectos, o que é importante ter? Uma solução que faz monitoramento remoto hoje, no mínimo, ela tem que dispor um BI com dashboard que facilite o apoio da operação. Então, não adianta ser uma solução que as pessoas têm dificuldade de visualizar o que está acontecendo na operação e gera mais um trabalho para quem está monitorando. Ela, pelo contrário, ela tem que ser uma solução que te ajuda a fazer gestão, não incremente mais atividades para a sua equipe de trabalho, como o Thales falou na apresentação dele, que é uma ideia assim, que é realmente brilhante, que a gente tem que cultivar, que é colocar as pessoas para fazerem, de fato, as atividades que agregam valor, que seja nobre. E aí, essa operação remota, ela tem esse propósito e ele tem que entregar essa facilidade, né? Então, a gente tem um sistema que ele aciona os usuários quando existe um desvio de formas diferentes, através de e-mail, através de SMS, a gente está vendo uma outra forma também de acionar essas pessoas. A gente construiu dashes muito fáceis de serem visualizadas, que as pessoas não têm trabalho para tanto identificar um desvio, como também, de uma maneira muito simples, ele puxar um gráfico que seja para ver como é que foi o comportamento daquela grandeza nas últimas horas, nos últimos dias. É importante garantir um acesso à sua base de dados também, assim você certifica que de fato os dados estão na sua mão, e é um teste bom de se fazer. E uma linha que a gente vai aqui no Instituto, que acho que vale muito a pena, é trazer as áreas de negócio como um usuário da ferramenta de monitoramento. Então, aqui no Instituto, por exemplo, a gente faz o monitoramento de geradeiras e as câmeras frigoríficas. E aí, quem acessa o BI e às vezes recebe mensagem é a própria equipe de farmácia que faz gestão do negócio junto com a equipe de engenharia. Então, ele tem esse interesse em ver como é que foi o comportamento de temperatura, variação e tudo mais. Então, cada vez mais a gente compartilha com os usuários das áreas de negócio as ferramentas e as responsabilidades de fazer o monitoramento de forma remota. Aqui, eu coloquei um exemplo do modelo que a gente tem aqui e como a gente está trabalhando agora, no que a gente está investindo. Hoje a gente tem um sistema de monitoramento e a gente agrupa algumas soluções, alguns equipamentos, grupos de equipamentos que são monitorados. Para operação no dia a dia, esse grupo, a gente montou um painel com identificação de cores, aqui, onde você olha o bloco vermelho, é que essa grandeza medida ela está ok, dentro da faixa que você estabeleceu. Os itens que estão, essas caixinhas em amarelo, é que ele está indo por uma curva que pode levar a falha, levar ao desvio dessa grandeza, e os itens em vermelho são itens que já saiu do range, que você considerou seguro, e você precisa de uma intervenção. Então, se você clicar aqui no item vermelho, ele já te leva para um gráfico para você ver como é que foi a variação dessa grandeza, e aí dá para tanto fazer algumas análises imediatas em relação ao vermelho, como também pegar esse item amarelo e puxar para ver como é que está essa curva de comportamento, e aí você conseguir, muitas vezes, antecipar um problema, uma falha técnica. Então, isso como solução do sistema de monitoramento, funciona bem. A gente tem esse modelo rodando aí há praticamente 2 anos, e é uma contínua parceria com o fornecedor de melhorar essa entrega aqui. E o que a gente está vivendo de desafio agora é uma demanda que o hospital ele quer correlacionar dados de todas as bases de dados. Então, a gente está vivendo um momento de criar dentro de uma data warehouse que foi desenvolvida aqui, algumas views dessas bases de dados que leve a gente a um cenário de fazer análises não só olhando para os dados gerados pela plataforma de monitoramento, mas como que esses dados se correlacionam com o restante do mundo. Então, a gente tem expectativa, a gente ainda não tem nenhum
modelo treinado, mas a gente tem expectativa de treinar modelo de IA para a gente conseguir fazer algumas predições de processos. Então, por exemplo, eu não sei quando ocorre uma variação de uma grandeza medida aqui, qual que é o impacto dele no processo. Às vezes, por conotação, imaginar, isso foi curto, não tem variação, impactou ninguém, voltou a funcionar, ok. Não sei, se eu correlacionar isso aí com alguma outra base de dados que mede algum fator de qualidade, pode ter interferência. Se você tem uma disponibilidade do equipamento, qual que é o tamanho do impacto disso se a gente correlacionar com custo e produtividade? Certamente, existe na relação entre os dados alguns insights que no dia a dia a gente não consegue tirar. Então, acho que esse é o grande desafio das instituições, né, que é trabalhar melhor os seus dados, já que hoje a gente tem uma capacidade de pegar dado de tudo que a gente vê pela frente, e agora o desafio é trabalhar com esses dados. Então, acho que para o futuro, e aí eu deixo em aberto essa discussão, porque é uma coisa que a gente está vendo e é muito em aberto mesmo, já tem gente usando tecnologias disruptivas para garantir essa, vamos dizer assim, essa continuidade de medições, de processo de entrega. Então, blockchain, por exemplo, é uma tecnologia ainda nova e cara, vamos dizer assim, mas você já vê algumas empresas da indústria, principalmente de alimentos, você vê muito comum ele cuidar dessa cadeia da rastreabilidade do produto, e aí quando você olha e abre essa cadeia de rastreabilidade do produto, você vê que tem cada vez mais medições durante essa etapa, esses processos até você ter um produto lá na prateleira para alguém consumir. Então, medir continua sendo a essência da coisa, né? Porque você começa com medições durante todo o seu processo, toda a sua cadeia produtiva, você vai ter cada vez mais medições, cada vez mais dados. E esses dados, cada vez mais, eles são um ativo para soluções aí que se propõem a utilizar o dado para gerar predição, gerar e criar coisas novas que podem contribuir para o processo hoje, ou pode, de alguma maneira, em algum momento, ser tão disruptiva que muda todos os processos como a gente enxerga hoje. Eu deixo em aberto isso daí, pelo tempo que a gente teve, acho que o que eu queria compartilhar é só como a gente está fazendo, o que é a visão que a gente tem de como é que está esse mercado, para onde a gente está indo. Eu deixo o meu contato aqui com vocês, se alguém quiser conversar sobre o assunto, encaminhar um e-mail para a gente aí. Muito obrigado, e Ricardo, fico à disposição. Cleiton, bem interessante a sua apresentação. Quando você coloca essa questão dos desafios, você poderia explicar um pouquinho um exemplo dentro da USP e o impacto de tempo, de pessoas e recursos envolvidos na implantação? Dá para você dar um exemplo, assim, de um estudo de caso, assim, só para a gente entender um pouquinho melhor aí da dinâmica? A gente viveu um ganho na implementação da solução, quando era remoto, porque parte de todo esse monitoramento era feito de maneira manual. Então, por exemplo, as geladeiras, era a enfermeira que vinha ali, botava uma tabelinha, ela ia fazendo tal, e por uma questão de controle do processo, de qualidade, certificação era aceito, a gente substituiu isso daí, equipamentos de ressonância magnética de todo o complexo, também para fazer o controle da criogenia, era ali num papelzinho, tal, em horário comercial. A gente já melhorou esse processo quando implantou, que era de a gente ter isso aí de uma maneira online, segura, então não tem mais a pessoa tendo que fazer essa atividade, e implementou segurança para esse processo. Acho que isso aí já foi um ganho muito bom. Em relação a quando a gente introduziu a tecnologia, né, a gente teve problema de garantir conectividade nesses ambientes. Então, a gente testou Bluetooth, não deu certo, ele falhava e a gente tinha medo dele dar interferência, e a gente partiu para o que, na época, parecia ser mais óbvio, que foi montar uma antena e montar um canal de Wi-Fi para esses sensores. Deu certo, e aí, à medida do tempo, a gente foi aprimorando para dar mais segurança para isso daí.
do ponto de vista de melhoria de gestão, o que a gente percebeu, assim, com a equipe, fazer esse trabalho de usar a ferramenta. Tá? Então, como você tinha um modelo de sempre ter uma ação quando você tinha um desvio, esse recurso que a gente implementou, o quase erro, quando ele fica amarelo e alguém já entrar, a equipe não enxergava como uma necessidade para entrar e ter uma ação antes de ficar vermelho. Não, o processo está funcionando, ele não foi afetado. Mas ele tem um potencial de ser afetado. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, né, levar para a equipe a importância de fazer isso, e hoje a gente já percebe que a equipe percebe o sinal amarelo quando começa um desvio, e ela já faz uma intervenção no sentido de que o processo não seja afetado, a falha em si não ocorra. Isso é um processo meio cultural da equipe também. Eu acho que esse foi um desafio. E o desafio que a gente vive hoje é esse dos dados. Então, esse modelo que eu te falei de extração de dados é o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a gente já consegue fazer uma extração de dados, aí você olha para o dado, você não consegue correlacionar ele com outras coisas. Aí você vê que você precisa correlacionar ele, por exemplo, com o tag do equipamento, senão você não sabe qual a interferência que tem aquele dado com qual equipamento, com qual agenda. Aí a gente precisou do apoio de um data science que está trabalhando aqui com a gente, e aí ele está ensinando a gente a preparar os nossos dados para entrar nesse mundo de análise de dados. Esse acho que é o desafio do momento, né? E nesse caso, Cleiton, você deu 2 exemplos, né? A ressonância, quer dizer, você está controlando o chile, a temperatura da sala, não é isso? Pressão, não é isso? Isso, pressão pode falar. Não, perdão, tem essas grandezas da criogenia, que vai até o volume e pressão do magneto, a status de compressor, se ele está funcionando ou não, temperatura de água do sistema de criogenia, energia elétrica e as grandezas que são do ambiente, que é a temperatura e umidade de sala de exame e sala técnica, isso no caso da ressonância, né? Aí, no caso, você teria uma pessoa na ponta do computador observando esses parâmetros e analisando esses parâmetros, ou isso fica parado? Exemplo, vamos dizer, 24 horas, você tem um monitoramento 24 horas, você também tem uma supervisão desses dados 24 horas, e como é que esse processo, vamos dizer, para o Chile vai dar uma baixa pressão meia-noite no hospital, como é que fica isso? Entender um pouquinho. Então, a plataforma, quando você entra quando ela fica vermelha, quando você tem um desvio, ela manda um e-mail, um SMS para um grupo que você cadastrou. Então, para fora de horário, essas coisas, você tem que acionar o plantonista e ela faz esse papel de acionar essas pessoas. Para o dia a dia, o que a gente colocou como modelo? Aqui tem uma base onde fica a engenharia clínica, que sempre tem gente trabalhando, a gente colocou uma TV de 50 polegadas lá e deixa aquele painel aberto, e as pessoas, quando ficam amarelo, elas entram e fazem a ação de intervenção. Por que a gente não colocou, por exemplo, esse quase falha o amarelo para disparar o e-mail e o SMS, para não banalizar também com excesso de chamado, sabe? Aí, em vez de ter um reforço positivo, você acaba tendo um reforço negativo. Claro que isso, no contexto da nossa cultura aqui também, né? O ideal era ele receber também esse alerta do quase falha aí, né? Entendi. Bem interessante. Agradeço, Cleiton, não temos perguntas por enquanto, tá? Agradeço a sua participação, e vamos chamar para a terceira palestra o arquiteto André Luiz Meira de Oliveira, arquiteto de soluções, Fundação CERT, para falar sobre metrologia e avaliação da conformidade aplicadas à impressão 3D de produtos para a saúde. Pode falar, Cleiton, a palavra é sua. Bom, então, bom dia, ou boa tarde, desculpe, boa tarde. Primeiro, gostei realmente das palestras anteriores, achei bem interessante as posições, a gente está realmente chegando na nossa metrologia 4.0 conforme preconizada. O que eu venho trazer aqui para vocês hoje é um pouquinho sobre uma das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que é a manufatura aditiva, né, ou a impressão 3D, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela,
né? Bom, então, já fui apresentado aí, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho meu mestrado em metrologia, hoje arquiteto de soluções da CERT, né? A minha ideia sempre é buscar o que há de melhor dentro da nossa instituição para oferecer soluções fit, ou soluções adequadas aos nossos clientes, né? Mas entrando direto no assunto, o que é essa impressão 3D ou a manufatura aditiva, né? Eu prefiro chamar manufatura aditiva, acabei colocando impressão 3D no título, é mais comum, né? Ela tem essa diferença frente a uma manufatura, por exemplo, formativa, né? Onde a peça ela é aplicada por pressão ou dentro de algum molde, por exemplo, um forjamento, um dobramento, uma fundição, uma modelagem, né, por injeção. Ela é diferente da manufatura substrativa, que é aquela que a gente tira material dentro de uma peça original, a gente remove esse material, uma usinagem, por exemplo, fresamento, torneamento, furação, assim por diante, e entra essa manufatura aditiva, né, onde a gente começa a adicionar sucessivamente camadas, né, de material para formar a nossa peça. Então, ela entra diretamente dentro de alguns preceitos da indústria 4.0, principalmente naquele que fala em personalização em massa. Então, a partir desse momento, a gente consegue criar uma personalização em massa. Eu posso fazer uma peça exclusiva de algum equipamento, uma peça exclusiva para um ser humano, uma peça de reposição para um equipamento que você está precisando. Você consegue descentralizar a produção colocando pontos de impressão aí em distintos locais do globo, né? Então, você não precisa mais parar um equipamento por falta de uma peça de reposição que tem que vir da Alemanha ou dos Estados Unidos, né? Ela pode vir a partir de dados e você criar essa peça aí. E entra todo aquilo que o Cleiton falou, né? Segurança de dados e assim por diante. Então, ela está intimamente ligada às premissas dessa indústria 4.0, né, e da nossa gestão metrológica. Por quê? Porque a gente precisa garantir, né, a qualidade metrológica dessas impressões por manufatura aditiva, né? Então, por exemplo, hoje, até o setor aeronáutico está usando manufatura aditiva, mas ele ainda não estava fazendo a asa do avião. Bom, graças a Deus, né? Bom, mas ele está fazendo uma bandeja, por exemplo, muito mais leve, né? E a massa, né, o peso é importantíssimo para um avião, por exemplo. Então, a gente vai progressivamente colocando a manufatura aditiva nos nossos processos, nas nossas empresas, descentralizando a nossa produção, né, ou a produção dessas empresas, criando personalização em massa. Trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Então, geometrias complexas possíveis, né, esses scaffolds, essas treliças, né, que seria muito difícil fazer por outro tipo de manufatura. Hoje, com a manufatura aditiva, ela é bem mais tranquila e ela é bem possível, né? Ali a gente tem o exemplo de um acetábulo também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de exemplo aqui. Então, essas peças que antes deveriam ser construídas em várias partes, né, encaixadas ou soldadas de alguma forma, hoje a gente pode fazer de uma produção só, né, aumentando muito a eficiência, reduzindo bastante o custo da nossa produção. Produção sob demanda, então, como eu já disse, né, algo exclusivo, pequenos lotes, eu não preciso reprogramar toda a minha linha de produção para desenvolver um pequeno lote, né, eu posso criar isso a partir de uma mesma célula de produção. Bom, ele é bastante comum, tem sido usado aí na arte para criar novos peças de joias, etc. Aqui dali um exemplo de um capacete muito leve, é importante o capacete ser leve e muito resistente, né? Outros modelos aqui de óculos e assim por diante. E já estamos chegando aí em carne,
em impressão 3D, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Até a BR Food fez um convênio com a Aleph, de Israel, que eu conheci há uns 3 anos atrás, onde o que eles estão fazendo, na verdade, eles estão criando células, diferentes células animais em biogeradores, né? Então, células epiteliais, de gordura, sanguíneas e assim por diante, juntando tudo isso e criando essa impressão. Ainda não fazemos um bonito bife de picanha, mas uma carne moída, inclusive com promessa de colocar no mercado aí este ano, né? O primeiro hambúrguer de carne impressa sem sofrimento animal, né? Outra coisa, partes do corpo humano, né? A gente pode imprimir, é claro, em silicone, bastante parecido, usando como modelo, né, o que está inteiro, né? Você poderia estar reproduzindo, mas já tem alguns estudos. Eu tive a oportunidade de conhecer um do IPA, do Fraunhofer, onde ele está utilizando células mesmo e está cultivando e imprimindo em 3D o fígado humano, né? Partes do fígado. Essa aí é uma das pesquisas que eles estavam fazendo. Então, vide que interessante, né? Qual é a flexibilidade que a gente consegue estar utilizando da manufatura aditiva, desde peças de plástico, que é o mais comum, e hoje tem, inclusive, muitas impressoras. Você pode adquirir uma impressora para polímero, né? Você pode fazer impressão com PIC também, o polímero especial. Você pode fazer impressão de metal, né, silicone e até com células vivas, né? A gente está chegando nesse nível da manufatura aditiva. Mas aí surge a pergunta, que é o centro aqui: como garantir a qualidade dessa manufatura aditiva? Isso aí a gente iniciou trabalhando dentro da rede de serviços tecnológicos para produtos para a saúde, que é um projeto que a CERT tocou junto com diversas instituições no Brasil, fomentado pela FINEP, o Ministério, o MCTI, né? Que até gerou um curso. A gente tem esse curso aí em calendário, que é a garantia da qualidade da manufatura aditiva, especificamente para a saúde, também com bastante foco nesse treinamento, e que a gente trabalhou na rede, né? O primeiro ponto de atenção que a gente sempre coloca é ter um bom projeto. Por quê? Porque um projeto, para a manufatura aditiva, o ideal é você replanejar a forma que você tem a sua própria peça. Você pode colocar muito mais features ou funções nela, né, melhorar a resistência em um certo limite, ou até perder resistência frente aos outros tipos de manufatura. Então, você tem que fazer um projeto voltado à manufatura aditiva. Fazendo um projeto voltado à manufatura aditiva, você já inicia todo o teu ciclo aí com a qualidade já esperada. Então, esse aí seria o nosso primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, não sabia que tinha animação, o segundo ponto de atenção é buscar a garantia da qualidade, né? Desde a matéria-prima. Então, ter uma matéria-prima qualificada, de preferência certificada, rastreada, ter um processo controlado. Então, como se garante a qualidade de uma peça única? Essa é uma boa pergunta da manufatura aditiva. Como se garante, se você está fazendo uma personalização, você está imprimindo um acetábulo, um implante para uma pessoa, né? Como se garante a qualidade de uma peça única? Então, esse daí é o ponto central, além do projeto. Então, ter uma matéria-prima certificada, uma matéria-prima qualificada, uma matéria-prima que você garante. Ter um processo controlado. Então, teu processo de impressão 3D, teu processo de manufatura aditiva, tem uma série de parâmetros que, mantidos sob controle, eles garantem essa produção. Geralmente, quando você faz o teu processo, você também cria um corpo ali de teste, uma testemunha daquela peça. E essa testemunha pode ser ensaiada. Então, a gente pode fazer ensaios
destrutivos ou até não destrutivos, né, de acordo com o processo, os erros mais tradicionais, porque a gente tem muitos processos diferentes que pode fazer a manufatura aditiva, né, e cada processo ele tem sua lista de possíveis não conformidades. Então, o processo adequado, controlado, com a matéria-prima correta, certificada, dentro de um projeto que foi bem estruturado, bem pensado, né, a inspeção é mais a tua garantia ali final da qualidade. E depois uma análise crítica de tudo isso daí, para a gente poder aprovar, colocar para frente. Né? Então, essa matéria-prima, ou os materiais certificados, e a gente já consegue encontrar alguns materiais certificados no mercado, né? Esse aí tem para fabricação... Opa, tem um... O Adel quer atualizar meu computador, para fabricação de peças para interior de aeronave, que eu falei da bandejinha, por exemplo, é um material certificado, né, para esse setor. Esse aqui é um exemplo dele, né? Então, buscar esses materiais certificados, ou até materiais de referência, você tem materiais também de referência, com muita homogeneidade, bem garantida, né, bem especificado, para fazer teste junto com eles. Né? Então, garanta o seu material para fazer a manufatura aditiva. Né? Segundo, a validação do controle do processo, a gente já tem algumas normas aí disponibilizadas no mercado, né, para buscar essas evidências, para buscar o que a gente precisa controlar em cada tipo de processo de manufatura aditiva, né, que tipo de relatórios ou que tipo de controle que a gente precisa aí fazer, inclusive o teu próprio sistema de gestão da produção. Né? Bom, quanto aos ensaios, então, como eu já adiantei, né, é importante conhecer o teu processo, o processo que você está utilizando para fazer essa manufatura aditiva, para saber quais são os erros mais típicos dentro do processo, do material, para saber quais ensaios que a gente deve trabalhar, né, ensaios mecânicos destrutivos nos corpos de testemunha, ou ensaios não destrutivos, até uma medição dimensional, uma tomografia, né, um líquido penetrante, ultrassom, quais são aqueles ensaios que a gente precisa fazer, em que tipo de peça, por causa daquele processo de manufatura aditiva. Né? Bom, mas como é que eu vou descobrir o que eu preciso fazer? Já existe uma série de normas aí no mercado que a gente encontra aí desde a ISO, o STM, algumas mais específicas por setores, como DNV, SAE, ASME, que tratam da manufatura aditiva. Caso a gente não tenha uma muito específica para aquele produto que a gente está fazendo, a gente tem que buscar, por comparação, quais seriam aquelas mais adequadas, e esse é o nosso foco 3. Então, garanta um bom projeto, percorra a tua garantia da qualidade, materiais, processo, inspeções e análise crítica, e utilize as normas e recomendações práticas, aí como mínimo, para você garantir o teu processo. E é um processo inovador, tá? Então, a gente precisa tentar buscar o estado da arte, e partir dele aí para nossas evoluções. Então, você vai ter normas aqui gerais, para um bom entendimento de conceitos, requisitos e assim por diante, vai ter as normas aqui especificando de categorias de materiais ou processos, então vai ter ali, por exemplo, nesse do meio aqui os processos de material jetting, binding jetting, extrusion, então cada um dos processos de manufatura aditiva possíveis dentro dos tipos de materiais, metais, metálicos, cerâmicos, poliméricos, resinas, e assim por diante, buscando, então, dentro de uma terceira categoria ali de normas específicas, algumas características aí dentro de cada uma de nossas necessidades. Então, possibilidade de uso de materiais de titânio, papel, areia, nylon, e assim por diante, você vai achar normas específicas para cada um deles.
Então, tenha um material certificado, garanta a qualidade, siga as normas. A ABNT, inclusive, ela já tem um comitê trabalhando a normalização da manufatura aditiva, né? Ele é o representante do TC 261 da ISO, né? E ele tem algumas normas já traduzidas ou alguns desenvolvimentos específicos, né? E é importante vocês conhecerem aí os trabalhos da ABNT nessa linha, né? Por último aqui, o que eu trouxe é uma mandala, que a gente chama aqui na CERT, da qualidade de produtos, da integridade de produtos fabricados por manufatura aditiva. Então, aqui do centro para a borda, né, a gente tem que garantir o material e a gente tem que garantir a geometria, né? Para garantir materiais, temos que fazer os ensaios mecânicos, químicos, não destrutivos, né, por ultrassom, correntes parasitas, partículas, etc., ensaios mecânicos e químicos, para garantir material e geometria, né, possíveis. Aqui a gente trabalhar com tomografia computadorizada, né, para ver essa integridade dessas peças por dentro delas, né, e trabalhar metrologia dimensional, ótica e por contato, né, rugosidades, própria forma geométrica, seus desvios, e ele abraça aqui, ele engloba toda uma gestão de informação e do conhecimento e documentação digital, né, que trabalha aí desde a engenharia reversa do que há hoje por manufatura subtrativa, por exemplo, para transformação para um projeto adequado à manufatura aditiva, né, e todo o histórico dele, do que está acontecendo com esse corpo de essas testemunhas ensaiadas em ensaios não destrutivos, ou o que a gente está produzindo aí com o tempo, né, com o nosso trabalho. Bom, então, como vocês veem, além dessa personalização em massa e da descentralização da produção possível, né, tudo aquilo que as duas palestras anteriores, tanto do Grupo Feuli quanto do HC, nos trazem, né, que é a importância de segurança de dados, gestão de dados, conexões e tudo isso aí, ele influencia diretamente aqui quando eu quero fazer uma personalização de bom custo-benefício, né, utilizando uma tecnologia bastante moderna e garantindo a sua coerência metodológica, a sua qualidade para o uso final. Bom, ali tinha o que a CERT pode auxiliar aqui também com o nosso logotipo. Eu só, por último, eu queria deixar aqui um convite para vocês também. No dia 13 a 17 de setembro desse ano, a gente tem o nosso curso online de garantia de qualidade de produtos fabricados por manufatura aditiva. Até 20/8 tem um desconto bom aqui de 25%. Então, eu deixo esse convite para vocês. A ideia lá é passar todos os processos, tipos de defeitos comuns, tipos de ensaios necessários para cada um, uma revisão de normas, né, e deixar vocês prontos aí, tanto para fabricar ou para adquirir produtos com manufatura aditiva, e eu agradeço a atenção. Obrigado, André. Você conseguiu explanar bem todo o processo aí, né, da parte, desde a fabricação até a garantia da qualidade. Eu queria ver um pouquinho com você um caso, se você pudesse explanar um caso específico aí de um produto que passaria por todo esse processo, e se você pudesse voltar naquele penúltimo slide, né, onde tem esse, se você pudesse mostrar para a gente um pouco de todo o processo, né, para garantir essa qualidade. Será que você pode nos falar aí um pouquinho? Não, tá perfeito. Posso sim, Ricardo. Bom, houve há bem pouco tempo atrás, até foi noticiado na mídia, um problema com impressões de manufatura aditiva sem uma certificação necessária para fazer reconstrução de crânio, por exemplo. Então, o que aconteceu? Na verdade, não havia esse licenciamento para essa comercialização, né? Mas poderia haver, sim, toda uma rastreabilidade, uma garantia de qualidade que justificaria
né, fortemente a adequação daquela peça de reconstrução do crânio. O que deveria ser feito ali, ou o que foi feito? Você faz, normalmente, uma tomografia, tentando buscar qual que é a colocação, a dimensão ali da peça, né, que você precisa fazer, garante, né, o material que você está utilizando, garante a qualidade, um material certificado, uma liga de titânio grau médico, aí importante garantir, né, para a nossa reconstrução, garante o processo de fabricação com qualidade, com a porosidade correta, com a rugosidade correta, né, com a dimensão dos cortes corretos, né. Tudo isso aí, as dimensões, elas podem ser validadas por meio de uma inspeção não destrutiva, né, e um corpo de testemunha, que geralmente é impresso junto com aquela peça do crânio, né, poderia ser ensaiado de forma destrutiva, garantindo a propriedade mecânica dele. Então, da mesma forma, se você vai buscar, por exemplo, uma reconstrução de um pedaço aqui da pelvis, né, você pode fazer uma tomografia do lado que que ainda existe, né, e toda uma reconstrução, inclusive, do treliçado por dentro, você não precisa deixar ele totalmente ou somente material, você pode começar a trabalhar com treliças dentro dessa peça de reposição, né, para deixá-la muito mais leve, né, talvez até um pouco mais maleável e tão resistente quando, dependendo das ligas que você utiliza. Então, você busca novamente, né, um bom projeto, um projeto adequado, né, que vai com base, geralmente, uma tomografia médica, ou uma tomografia, ou o máximo que a gente conseguir de precisão, trazemos para um projeto com um material de qualidade, o material nível, o grau médico, né? A gente vai fazer a nossa impressão com processo controlado, nossas inspeções dimensionais, geométricas, superficiais, uma tomografia também é possível fazer na peça, uma tomografia industrial para verificar a condição dos poros internos, fazer os seus ensaios mecânicos no corpo de testemunha para garantir essa liberação da peça. Então, esse processo, uma vez seguido, é claro que para peças de reposição ou para peças muito comuns, né, então vai depender do nível de criticidade dessa peça, na aplicação que ela vai fazer, né, como eu falei lá da aeronave, né, se eu estou fazendo a bandejinha de alimentação da aeronave, bom, se ela quebrar é ruim, né, vai sujar a calça de alguém ali, né, mas, poxa, se um acetábulo quebrar ou se a asa do avião quebrar, já não é mais tão bom, né? Então, depende do nível de criticidade daquela peça, a gente tem os ensaios a serem feitos, o controle da qualidade mais rígido ou não. E a outra questão que fiquei curioso, André, como é que o trabalho de vocês interfaceia com a questão das regulamentações da vigilância sanitária, seja estadual e no caso, federal, com a Anvisa, né? Uhum. Como é que seria essa questão? Porque, como essa parte é muito nova hoje, né? A questão da impressão 3D, como é que vocês estão visualizando isso e como é que vocês estão vendo a questão burocrática da Anvisa aí? Bom, na verdade, estamos com bastantes expectativas, Ricardo. Já em alguns momentos chegamos a consultá-los com a Anvisa, né? A Anvisa criou alguns grupos de trabalho para fazer essa análise. Já há uma certa regulamentação em nível internacional. Eu trago aqui para vocês, como evento aqui de inovação, essa possibilidade ou potencial gigantesco que tem para aplicação médica, principalmente a personalização, né, de peças. Já está sendo usado em muitos setores econômicos a impressão 3D, com grande sucesso, e a gente ainda tem esse entrave na Anvisa, a gente não conseguiu resolver isso aí, que eu saiba, tá? Então, desde o ano passado que a gente fez as últimas pesquisas acerca do nível de maturidade aí para
a gente conseguir uma regulamentação junto à Anvisa. Bom, agradeço, André, pela apresentação, né? E agora vamos à quarta palestra. Eu queria convidar o Frank Olivier Raulin, que vai nos falar um pouco sobre a internet das coisas médicas e o OMT, conexão que salva vidas. Frank, a palavra é sua. Ricardo, muito obrigado pelo convite e pela indicação. Se agora vocês estão vendo a minha tela. Boa tarde a todos. Eu sou... É um prazer estar aqui para a conversa de internet de coisas médicas. E, como a Patrícia falou, eu sou um gerente na Deloitte, um experto de Life Science, e eu lidero nossa oferta de Digital Care. Então, eu foco principalmente na transformação da jornada de pacientes que estão com condições complexas ou raras, e eu olho sempre para a integração de ativos digitais e inovações para beneficiar todos os atores. Então, a internet das coisas médicas é um exemplo. E primeiro, antes de entrar na apresentação, gostaria de agradecer também o InovaHC pela indicação, por participar desse evento e pela remessa pelo convite. Estamos desenhando alguns projetos bastante transformadores no HC, liderado por nossa sócia de telecom, a Marcel Gawa, e também irá apresentar um dos seus casos de uso lá depois da apresentação. Então, primeiro, quando a gente fala de internet das coisas médicas, a gente está falando de um componente fundamental do futuro da saúde da Deloitte. No Brasil, como no mundo, a saúde apresenta grandes desafios. Tem um aumento exponencial dos custos de saúde, com o envelhecimento da população. Tem grandes desafios na integração de todos os equipamentos médicos. Existem mais de 500 mil equipamentos médicos e eles estão ao centro da relação entre o paciente e a equipe médica. E também a gente vê uma grande transformação do paciente. O paciente não é mais um paciente, agora ele é um consumidor, ele é empoderado pelo digital, ele tem muita opinião, muita força, e ele quer muito opinar sobre o tratamento proposto. E o internet das coisas médicas impacta essas três partes. No hospital, a infraestrutura conectada permite alavancar o poder dos dados, e o Cleiton comentou um pouco sobre esses dados, eles são essenciais. Quando a gente está falando de tratamentos e de protocolos remotos, a internet das coisas médicas também é um componente essencial para permitir aos pacientes voltar para casa e ter um segmento remoto. E também tem muitas aplicações com Smart Wellness, com inteligência artificial, com o seu celular, que já permitem fazer diagnósticos antecipados antes da pessoa ir fazer uma consulta para condições complexas como câncer, Alzheimer, que são grandes problemáticas na sociedade hoje. Então, a criação do internet de coisas médicas de escala é que a colaboração de todos os participantes, né, todos os atores. Claro, o paciente está ao centro, e com uma parceria com os fornecedores de saúde que bem simples, né, olhando sempre para uma melhor eficácia clínica, para um maior conforto para o paciente. Também tem essa parceria entre pagadores, fornecedores e pacientes, com uma visão de conseguir protocolos de menor custo com a mesma eficácia. E, claro, não seria possível sem dispositivos conectados e sem a participação de atores da tech e de telecom. Então, essa noção de ecossistema, para alavancar os diferenciadores de cada um, ela é essencial para permitir trazer valor para o paciente e para cada um desses atores. Quando a gente fala de internet das coisas médicas, é complexo, né, ter essa noção de quanto que é extenso. Não é só uma questão de sensores, de wearables, de devices, de redes, mas vem em cima toda uma plataforma complexa, bastante extensa, e com esse componente aqui, a gateway, que é um componente essencial. Aproveito que sou muito engenheiro para entrar um pouco mais no técnico. E que essa gateway ela vai centralizar todos os inputs dos captores que estão conectados,
vai filtrar os dados, decidir quais são essenciais, ela vai permitir que tenha uma primeira visualização e uma questão também de analytics, uma primeira base. Essa plataforma, ela gera muitos dados, então traz muitas questões de como que a gente gera e cuida desses dados, e em cima dessa plataforma a gente vai construir umas aplicações, um pouco da mesma forma que tem aplicações de Apple, você tem umas bases definidas e vários programas vão poder desenhar várias coisas. Claro, uma componente também essencial é essa camada de segurança e privacidade. Não sei se vocês tiveram recentemente muitos ataques cyber que estão também tocando atores da saúde, como hospitais. Então, é essencial conseguir desenhar um sistema que proteja os pacientes e com todos os dados deles, obviamente, na nuvem. E todo esse ecossistema em core de internet das coisas médicas, ele vai permitir tomar decisões muito mais refinadas e muito mais precisas do que a gente está conseguindo tomar antes. Então, para dar alguns exemplos de device, não são só captores conectados ao paciente, mas também eles servem com todos os equipamentos que estão dentro de uma jornada do paciente. Quando a gente fala de plataforma de internet das coisas médicas, geralmente a gente fala de cloud, a gente fala de onde é que como que os dados entram, como que eles são estocados e quais são as camadas de analytics que a gente já começar a colocar e qual que é a gestão dos dispositivos que são conectados. Essa plataforma, já que ela gera muitos dados, traz muitas questões de onde é que esses dados vão ser estocados. Então, o Cleiton apresentou o Data Warehouse, tem o Data Lake, é a questão de como que todos esses dados são colocados no mesmo padrão de identificação de comunicação e como que esses dados têm um sistema de controle de gestão em cima dessa plataforma. Entra as aplicações. Então, claro, tem as aplicações mais relacionadas ao paciente, mas, na verdade, a gente está falando de casos de usos, eu vou apresentar alguns depois, que beneficiam todas as camadas e todos os segmentos da empresa, seja financeiro, cadeia de suprimento, operações, é muito largo. Em termos de segurança e privacidade, a gente está, claro, falando de security by design, privacy by design, de cyber, tem também todos os componentes da LGPD, como que a gente conseguir anonimizar os dados do paciente e para eles poderem ser compartilhados entre atores sem identificação da pessoa, e também elementos de gestão de crise, que seja crise da operações ou de eventos, quando a gente está falando de eventos de saúde, e a gente vai falar de alguns pacientes, algum tipo de paciente depois. Então, todo esse mundo do internet, e tudo isso e a internet das coisas médicas começa com um pequeno captor que até por ser de tamanho nanográfico, pode ser adesivo direto no paciente ou dentro de uma caixa, ou dentro de um equipamento médico, até todo o ecossistema de rede e de análise de dados que está atrás. Agora, a parte mais interessante, né, falando de alguns casos de uso, por exemplo, tem essa questão do monitoramento do paciente internado. De maneira simples, hoje no hospital, a enfermeira vai passar bastante tempo, passando cada hora, cada 2 horas, medindo os sinais vitais do paciente e escrevendo essas informações no protocolo ou no prontuário. A Qualcomm Live, que é uma parte da Qualcomm, conseguiu automatizar tudo isso com captores diretamente no paciente e conectando os equipamentos médicos, medem a pressão, a temperatura, o ritmo cardíaco, as coisas básicas, ser integrado de maneira automática diretamente ao prontuário eletrônico do paciente. Então, tem um caso de uso na França que permite uma redução de 30% do tempo de enfermagem, eles calcularam o número de horas 154 por cada unidade de tratamento e de enfermamento. Também, o Cleiton mencionou, tem vários elementos de smart buildings, vários casos que são com uma visão muito ampla, olhando para a geolocalização ao vivo, para a orientação do paciente ou dos familiares no hospital, questões de controle climático e energético, questões centrais também de rastreamento de inventários ou de equipamentos médicos, conseguir ver onde que as farmácias estão indo, onde que o tal equipamento médico está
com a sala, e também questões de manutenção preventiva dos equipamentos. Tem esse caso de uso também muito famoso da Roche com a General Electric. Eles têm essa plataforma com uma camada de inteligência artificial que conecta vários biosensores, wearables e as imagens das máquinas da GE, por exemplo, de ressonância, conecta tudo isso dentro de um data lake, faz a análise com inteligência artificial e consegue fazer a geração de insights de eficácia clínica, e tal tratamento está funcionando de tal maneira para pacientes, e também detecção precoce de cânceres e de algumas condições autoimunes. E o último exemplo também interessante no UK, a Broome com a NHS, eles colocaram esse biosensor, eles conseguiram ver que pacientes internados em 90% dos casos, ou em 80% dos casos, eles vão desenvolver úlceras de pressão quando eles são internados por muito tempo, ou em UTI, e esses úlceras de pressão, em 90% dos casos, você conseguir reduzir ou evitar eles com o indicador que ele está sendo desenvolvido. Então, com esse biosensor, com o sistema de alerta, que identifica que a pele começa a ser danada por o paciente ser imobilizado muito tempo, conseguiu aumentar a produtividade do time de enfermagem de uns 1.500 horas por ano por hospital, são 600 mil libras. São economias de muito grande escala, com base com captores que já existiam no mercado, com uma instalação relativamente simples. Quando a gente olha para os casos de uso mais voltado ao paciente, geralmente a gente fala de pacientes que estão ou com condição crônica ou com condições complexas. Então, um caso muito interessante, por exemplo, da Medtronic. A Medtronic tem esses devices implantáveis cardiovasculares. Então, eles têm uma capacitador implantável, desfibrilador implantável. Eles têm algumas terapias para pacientes que têm um coração que bate de maneira um pouco errática para ser ressincronizado. E esses captores, esses devices que são implantados, eles têm um segmento remoto com a Q-Link. Então, o médico consegue ver um paciente com um problema cardiovascular que tem um sistema de alerta, né? O paciente, o médico conseguir identificar e conseguir ter um tempo de decisão clínica após um evento cardiovascular muito mais rápido, que seja ou encaminhar o paciente no hospital de maneira muito mais rápida, ou também reduzir o número de consultas emergenciais em casos mais benignos. A Philips também tem um caso de uso com um paciente com obstrução pulmonar crônica. Então, também tem uns captores, biosensores, que vão analisar, que vão seguir a capacidade respiratória dos pacientes quando eles não estão no hospital, quando eles estão de maneira remota, com o segmento ao vivo, e para o médico poder tomar decisões se tem sinais de alerta. E o que tem muito interessante também é que eles fazem construção de base analíticas, né, com dados, para permitir a real data e real evidence. Então, conseguir ver que um paciente com determinado tratamento conseguir ter indício de eficácia clínica que não foram obtidas dentro do clinical trial. Então, uma coisa depois do tratamento estrutural. A Verily, que era a Google Health, e a Dexcom, eles também têm um processo, agora a gente está falando de paciente mais simples, né, mais cotidiano, de paciente crônico, paciente que tem diabetes tipo 2. O paciente de diabetes tipo 2, um grande desconforto dele é que ele tem que dar uma gota de sangue muitas vezes por dia para avaliar a glicose no sangue dele. E a Verily e a Dexcom desenharam esse biosensor miniatura com um patch adesivo que está conectado ao vivo com o smartphone, o smartwatch da pessoa, para dar em tempo real a glicose no sangue. Então, também é uma questão muito interessante, também que impacta muito as operadoras aqui no Brasil, quando a gente está pensando que um paciente de diabetes, o maior custo dele quando ele tem um evento mais grave e que tem grandes economias a ajudar esses pacientes a ficar dentro das normas e do segmento do controle deles e de não esperar
uns eventos mais graves. E, finalmente, também o caso de uso que eu vou detalhar um pouco mais depois, a gente está trabalhando com o Inovar HC, com a Cisco, e a gente está desenhando um protocolo de seguimento remoto de pacientes que tiveram um transplante de medula óssea, então, pacientes com condições muito graves, por exemplo, leuquemia, esclerose múltipla. E esse processo remoto, ele traz um grande conforto para o paciente, que passa muito menos tempo no hospital. Pode falar de pacientes que vão passar até vários meses sendo internado, fazendo quimioterapia, recebendo transplante, e depois fazendo um segmento, que hoje já podem voltar para casa de maneira mais rápida. E também uma questão de custo muito importante para os atores. E você reduz o tempo de internação, você aumenta a rotatividade dos leitos, e você tem uma maior eficácia do segmento para todos os profissionais de saúde. Então, justamente, entrando um pouco nesse piloto de TMO que a gente faz no Inovar HC, a premissa inicial foi de ver que tenha diversas ineficiências no processo atual, e dificuldade de triagem, avaliação e segmento em terapia celular, e que essas ineficiências elas podem ser endereçadas com o uso de novas tecnologias, como RPA, por exemplo, que foi apresentado um pouco antes, e sensores de IoT, de wearables, de biosensor, ou elementos de conectividade, ou de inteligência artificial. E o objetivo do projeto foi de desenhar essa infraestrutura técnica para permitir o internamento do paciente em todas as suas jornadas. Olhando para os benefícios, tem um elemento importante de assistência à saúde, e tem uma plataforma de conectividade e interação entre o paciente e o médico, mesmo fora do hospital, e com interface homem-máquina, dashboards, soluções que são user-friendly e que todos podem usar de forma remota. Faz parte de um ecossistema de inovação, uma prova de conceito de uso de wearables e de biosensors e de 5G no Brasil, é um projeto pioneiro, e um projeto pioneiro também para provar o conceito de ecossistema de atores da tech de saúde que eu apresentei antes, e de quanto atores como startup, grandes atores da tech, como farma, operadoras e atores e fornecedores de saúde, têm um benefício também em conjunto. Aqui coloquei uma imagem, né, de um pouco de ideia de devices implementados, o médico que está fazendo uma avaliação, ou alguns wearables que estão a temperatura, o ritmo cardíaco, todos conectados com 5G a um hub, todos conectados também de forma remota, para ter um segmento ao vivo e muito mais detalhado, versus uma consulta única, ou muito mais, que dá muito mais conforto versus um paciente internado esperando a visita do médico. O outro ponto muito interessante para o HC e para o ecossistema é essa questão da pesquisa médica. Todos esses captores, esses biosensors, criam muitos dados que vão dentro de um data lake e da nuvem, e sobre o qual a gente pode fazer funcionar algoritmos de inteligência artificial para conseguir achar novos insights sobre a qualidade do tratamento das pessoas. Claro, também, como a gente conversou agora há pouco, é um elemento importante também de regulação. Esse projeto é uma base para a discussão das regulações em volta de medicina e de monitoramento remoto de paciente, com questões também de privacidade e segurança que estão sendo avaliadas de maneira muito, muito próxima. E, finalmente, é um elemento importante para a gestão de saúde pública, que é uma experiência única para o paciente, né, que conseguir voltar mais cedo para casa, conseguir fazer o próprio segmento, não precisa mais de uma consulta com o médico para ver quais são os valores exatos dos sinais vitais, e conseguir também, pensando num país como o Brasil, com uma grande complexidade, um grande território, conseguir melhorar o atendimento de pacientes com condições complexas em todo o Brasil, e com um centro de referência com o HC aqui em São Paulo. Finalizando rapidamente nos elementos, a gente tem 4 casos de uso nesse projeto TMO. Então, a gente tem os dados que estão dentro de um cloud, né, do Inovar HC, alimentando com o Data Lake. A gente tem 2 casos de uso dentro do hospital, uma IT conectada, uma enfermeira conectada. Então, do mesmo jeito que a gente viu com outros casos de uso um pouco antes, os biosensors e os
e internet das coisas médicas são muito interessantes porque são geralmente, vários são muito pequenos, são adesivos, você coloca ali no paciente, os dados das alertas já aparecem dentro de toda a rede do hospital, então é um movimento muito interessante. A gente tem um caso de uso de assistência conectada, quando a gente fala de telemedicina hoje, e muito uma questão do médico ver o paciente através de uma tela, mas não consegue ver os sinais vitais. Agora, com esse termômetro, por exemplo, que é um patch adesivo, oxímetros e outros devices que a gente consegue dar para o paciente como wearable, o médico consegue ter os sinais vitais ao vivo do paciente que ele está fazendo a avaliação por telemedicina. E, finalmente, claro, tem todos os elementos também conectados com wearables e smartphone, para a população sem ser dentro de uma consulta com o médico, para o paciente conseguir ver a evolução dos sinais dele e o time que cuida do paciente conseguir avaliar o histórico dele em casa. Então, traz muito impacto para os pacientes. Num país como o Brasil, traz muitas questões para a atenção primária como secundária, de quanto que os pacientes conseguem ser atendidos no HC e seguindo de forma remota com outras redes e em outros estados. Traz muitos benefícios para os pagadores, que com um segmento com menos custo, a mesma eficácia, e também traz benefícios para os atores life science, porque a gente consegue ter, em alguns casos, aumento da eficácia. Então, só para terminar, para concluir, os grandes desafios da transformação de jornada do paciente com internet cosméticas e no caso do HC, três grandes áreas de desafio. O mercado de devices de internet cosméticas no Brasil ainda é pouco consolidado, ainda em base um pouco experimental, e a gente compara com medical devices que estão sempre cada vez mais complexos e aparelhos de wellness cada vez mais sofisticados. Tem uma grande questão, como eu mencionei, de privacidade e de segurança, riscos de cyber, riscos de LGPD, questão de privacidade do trâmite remoto do paciente, que são elementos essenciais de ter uma grande conversa, com um grande alinhamento com o sistema de regulação. E tem também questões essenciais, desafios essenciais na questão da usabilidade. Hoje ainda, os devices não têm uma usabilidade muito grande, às vezes eles são um pouco grandes, um pouco prático para o uso cotidiano. A gente tem exemplo, por exemplo, do termômetro com o dedo a pôr na máquina para ser bem colocado, senão tem um uso incorreto, uma redução da qualidade. Esses desafios, eles são um pouco mais marcados no Brasil, mas tem também, a gente está trabalhando com o HC para conseguir passar em cima dessas questões. Então, era isso. Muito obrigado pelo tempo. Sou aberto para qualquer dúvida e para qualquer contato fora depois do evento. Obrigado, Frank. Quando você apresentou essa questão do projeto, eu fiquei com duas questões aqui que eu queria discutir com você. Primeiro como é trabalho para a parte pública, né, que você colocou aqui, voltado para a saúde pública, tem como você falar um pouco sobre o custo de implantação desse projeto? Por leito, por exemplo, ou por paciente monitorado? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, é uma muito boa questão. O que a gente está trabalhando agora no momento com o HC justamente no business case, do impacto desse projeto piloto, e o que a gente está demonstrando, eu não tenho os valores agora comigo, mas é que apesar que já vendo com benefício de maior conforto para o paciente, de mesma eficácia clínica, a gente ainda consegue ter uma economia depois do investimento na rede, nos captores e no tempo que todos os diferentes times, os diferentes atores estamos colocando, conseguimos uma economia para o HC por paciente. E esse é um achado muito importante por ser uma prova de conceito para replicar em outras áreas do HC, do projeto mais largo de saúde conectada, e também uma prova de conceito para o Ministério da Saúde, replicar em outras unidades no setor público como no setor privado. Então, é um achado muito importante. Certo. E, no caso, você pode voltar no penúltimo slide, aquele dos desafios? Desafios, claro.
Você estava falando a questão dos riscos e da LGPD. Você podia detalhar melhor essa questão? Como é que vocês foram trabalhar essa questão nesse projeto do HC? Como é que ficou, né? Porque a LGPD é muito nova, né? Desse ano para cá, né? Então, como é que o projeto, já andando, como é que envolveu as mudanças em relação à LGPD e quais são esses riscos, cyber-riscos que você está falando aí, por favor? Não, claro, bom, a LGPD é um conceito muito novo no Brasil, foi desenhado há pouco tempo, porém eu estou chegando da Europa para trabalhar na França, na Suíça, a gente tinha a RGPD, então era o mesmo conteúdo, saiu alguns anos atrás, então acho que na Deloitte a gente vem também com bastante experiência de projetos desse conteúdo entre os atores, e quando a gente está falando da saúde, sempre é uma questão essencial, porque conseguimos demonstrar que tem um impacto muito positivo da centralização dos dados do paciente. A gente pensa nas empresas em geral, apenas 1% dos dados da empresa estão sendo usados, e tem muitos casos de uso da Google, da Amazon, de vários atores, demonstrando o impacto do uso desses dados. Em saúde, a gente também está vendo um momento muito interessante. A Pfizer está usando a base da vacina do Covid para estar procurando uma cura contra HIV, e tem coisas impressionantes que estão acontecendo, e essas evoluções, elas são permitidas porque a gente tem grandes bases de dados de paciente que a gente consegue usar as forças das máquinas, dos computadores, para achar insights sobre eles. Então, é essencial conseguir esses dados, mas também é muito importante para a privacidade de cada um, que não tem vazamentos das informações médicas de cada um, o nome do paciente, quem que ele foi ver, quais são as condições deles, é uma questão de privacidade muito essencial. Então, traz muitas questões, né, de como que a gente consegue desenhar um ecossistema que abrange esses dados, que está aberto para um paciente conseguir compartilhar de maneira fácil os dados deles, o histórico de saúde dele, com todos o time médico que está envolvido, todas as especialidades dentro de um caso complexo, porém, estar protegido de mau uso, no sentido de vazamento de informações sobre a condição de qualquer um, ou também de riscos cyber. Então, por exemplo, a gente está vendo que tem muitos casos de ataques cyber que vêm da China, da Rússia, que estão diretamente atacando hospitais. A gente, acho que o ano passado, o primeiro morte no Brasil em decorrer de um ataque cyber, com um paciente com o sistema do hospital que foi desconectado e o paciente não conseguiu ser reanimado a tempo. Então, essa nuvem de dados dentro, por exemplo, pensando no HC, conectando dados de saúde de todos os pacientes sendo atendidos, que tem todos esses dados dentro de uma rede, na nuvem, como essa nuvem irá conseguir ser muito protegida do ataque exterior. Então, acho que esse é um elemento essencial, né? Acho que a gente está pensando, olhando para o mercado em geral, não só em saúde, eu acho que foi demonstrado que 85% das empresas sofreram ataques cyber nos últimos anos, então é um risco extremamente elevado no momento, muito mais que nos anos anteriores. Então, também a gente trabalha em desenhar sistemas de proteção e sistemas de alerta e de gestão em caso de crise. Frank, queria agradecer aí pela apresentação. A gente tem agora 8 minutos. Eu vou abrir 1 minutinho e meio, 2 minutos aí para cada um fazer as suas considerações, para a gente se despedir aí desse painel. Então, chamo o Thales aí para falar aí as últimas palavras, despedir, e se quiser pontuar mais alguma coisa, Thales, aberto o microfone. O microfone do Thales está desligado, hein? Thales, seu microfone está desligado.
Ué, não estamos ouvindo, Thales. Dá uma inicializada, eu vou passar para o André, o Cleiton, tá? E aí a gente volta em você, tá? Vamos lá, Cleiton. Oi, Ricardo. Bom, eu queria só agradecer pelo painel aí, pela aula dos colegas também, foi muito boa. Você aí por intermediar e apoiar a gente aí, eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, Cleiton, uma experiência muito boa vocês aí da USP, tá? Quando eu estiver em São Paulo aí, vou te visitar aí para conhecer um pouquinho mais o projeto de vocês e da engenharia clínica, tá? Um abraço Perfeito. aí. Obrigado. Um bom dia. André, Obrigado, as Ricardo. palavras. Bom, queria agradecer também a todos aí pela atenção. Fiquei bastante feliz e interessado nas palestras desse painel. Foi excelente, principalmente as aplicações práticas do que a gente vem trabalhando aí até com o Celso e com a Remesp já há alguns anos, vendo que cada vez mais a responsabilidade dos dados para se transformarem em conhecimento está sendo levada para as pontas, para aplicação lá para o campo, a nossa garantia da qualidade está indo para as pontas, a gente vai ter e já tem em quase todos os setores uma profusão, uma quantidade imensa de sensores. A metrologia sempre vai ser importante, mas a gente precisa aprender a trabalhar com dados. Todos os metrologistas que a gente chama os smart, a gente precisa aprender a trabalhar também com dados. Então, tanto a manufatura aditiva, que vai para a ponta, quanto a nossa capacidade de monitorar pacientes, fazer predição de manutenções de máquinas, ou até replanejar, né, um período de calibração ali do grupo Fleury, isso está levando esse conhecimento metrológico aí para todas as esferas. Aí fico bastante satisfeito, agradeço a atenção e agradeço você, Ricardo, aí pela condução excelente. Tá? Obrigado, André. Obrigado pelas suas palavras. Vamos ouvir o Thales agora. Thales, está para ouvir agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Pode falar agora. Obrigado. Bom, queria só agradecer de novo, né, o convite, parabenizar os colegas aí pelas apresentações. Eu acho que quando a gente falava em indústria 4.0, no passado vinham muitas ideias, né, muitas promessas, e vários deles conseguiram aqui trazer também os resultados, né, os impactos. Isso que é o mais importante, né, no final do dia, isso que é o mais importante, que a gente possa continuar vendo aí todas essas melhorias e esse impacto aí para o paciente. Parabéns, obrigado. Obrigado, Thales. Frank, suas palavras para a gente fechar o nosso painel? Não, nada demais, só agradecer. Foi muito legal participar com todos vocês e muito aberto para qualquer dúvida. Fique à vontade para me contatar. Bom, gente, então vamos encerrando o nosso painel da Gestão Metrológica 4.0. Queria agradecer novamente a Remesp pelo convite, ao Celso. Patrícia, a palavra é com você. Estamos encerrando aí mais um painel da Metro Saúde 2021.